Diz a lenda que quem acredita que futebol e política não se misturam, não sabe nada de futebol, não sabe nada de política, inclusive nos escalões mais altos do futebol e da política. Estão de olho no lance? Eu sou Marcelo Russo Ferreira, esse é o Universal Circo Crítico, esse espaço marxista de debater essa lona furada de circo chamada Brasil. Sejam bem-vindos. As eleições em alguns países da América Latina, como é o caso do Peru recentemente, com números ainda em contabilização final, como é o caso da Argentina, como é o caso da Bolívia e singularmente da Assembleia Constituinte no Chile, dão um tom de uma retomada à esquerda nos governos locais, uma esquerda ainda que um lado socialista, outros progressistas, uma retomada de conciliação de capital e trabalho. Não obstante, também o reconhecimento e a identificação de que a direita também vem estabelecendo suas fundações no continente, como é o caso da Colômbia, que vem avançando nas políticas neoliberais, não obviamente sem resistência da classe trabalhadora, e como nós já sabemos, os casos singular do Brasil, né? Ao mesmo tempo, no continente, a Covid parece que não vai dar tréguas tão cedo. Nem a Colômbia liberal e nem a Argentina, à esquerda, inclusive, aceitaram e ratificaram a realização da Copa América de Futebol masculino, também por considerações afetas ao avanço da Covid-19. Daí, no Brasil, em que retomamos os números diários acima de 2.000 mortes por dia, já nos aproximando a 500 milhões de brasileiros mortos pela pandemia, pela Covid-19, considerando inclusive as subnotificações, temos o seguinte quadro singular e sintético. Um presidente que continua a inventar suas mentiras, inclusive com relatórios do TCU já desmentidos, um ministro contrabandista do meio ambiente, com uma conjuntura de política de meio ambiente em que hoje garimpeiros ilegais fazem protestos contra a Polícia Federal, protestos inclusive com balas, né? E tem audiências junto ao Palácio do Planalto, bancado pelo Palácio do Planalto e pelo Ministério do Meio Ambiente. Além do mais, temos um ministro da Saúde, como os anteriores, que aparentemente não mandam na saúde. Já não basta, inclusive, um ministério paralelo. Soma-se a isso desemprego em alta, famílias passando fome, e com o governo dizendo que inclusive já deu muito dinheiro para essas famílias, como um conjunto singular, mas bastante exemplificativo, de como é que está a nossa conjuntura nacional. Soma-se, obviamente, aquilo que nós testemunhamos desde antes do início do atual governo, os vários atos de violência contra a imprensa, inclusive comprometida com a imprensa comprometida com a política econômica desse governo, uma violência contra a periferia, uma violência contra a favela, uma violência desmedida contra LGBTs, contra as mulheres e principalmente contra as mulheres pretas e pobres com seus filhos no ventre, como é o caso recente da jovem Kathleen Romeu, no Rio de Janeiro. Morta por uma segurança pública que protege brancos ricos. Aliás, uma segurança pública que protege brancos ricos e pretos ricos, que de tão ricos são quase brancos. Temos uma síntese disso tudo no futebol. E, reitero, no mais alto escalão do futebol brasileiro. Brasil! Não bastasse o tal caboclo e suas posturas de assédio moral e sexual contra uma funcionária secretária da CBF e, principalmente, o silêncio ensurdecedor de atletas, comissão técnica e seus afins pelos dias que seguiram, apenas ali um constrangimento da presença do caboclo nos vestiários de um dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, temos ainda os jornalismos Brasil afora, e eu dou destaque
ao comentarista Ivo Amaral, da TV Liberal, aqui do Pará, com o seu escroto ponto de vista acerca do tal caso do caboclo, ao afirmar que pior, abre aspas, pior que a gente nem conhecia a cara da secretária para ver se valia a pena tanto esforço do caboclo. Ele se desculpou, é verdade, mas isso sempre acontece depois que tem consequências, quando chove uma tempestade, na verdade, de críticas à sua postura, e ele fica apelando à sua história de comentarista, etc. e tal, para dizer que sempre vaticinou pela ética e por aí vai. É o perfil dos machistas desse país, inclusive no esporte brasileiro, que negam o que está enraizado no futebol brasileiro e que sempre se expressa de forma natural e sem cuidados. Isso é o que podemos chamar de algo parecido com uma régua entre caboclos e goleiros brunos em sua faceta mais violenta. E com tudo isso, não apenas teremos uma Copa América aqui no Brasil, mas teremos uma óbvia participação da seleção brasileira. Ninguém imaginava que a seleção brasileira ia boicotar a Copa América no nosso próprio país. E essa participação brasileira, diz-se de passagem, com o STF e tudo. Mas o manifesto da seleção brasileira é o que nos interessa mais nessa postagem de hoje. Não, Leon, infelizmente não é desse manifesto que nós estamos falando, mas valeu a tentativa. Após o jogo do Brasil contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, que é uma referência histórica à Guerra do Chaco entre 1932 e 1935, entre a Bolívia e o Paraguai, e que mobilizou cerca de 400 mil soldados, entre os quais 100 mil tombaram pela baioneta, pela fome, pela falta de comida e, portanto, por questões também afetas à saúde. A seleção, logo após a partida, lança uma nota, e com a qual eu gostaria de destacar 3 trechos em singular atenção. O primeiro, abre aspas, quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores que escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. É interessante que, no parágrafo de saudação dessa nota da seleção brasileira, de um coletivo que ao longo do documento afirma não estar alienado, não estar distante, desatento aos acontecimentos e tals, saúda os torcedores. Nenhuma manifestação aos que não poderão mais torcer pelos jogos da seleção brasileira. Já seria suficiente o movimento de dar as costas, porque ao não fazer nenhuma referência aos quase 500 mil brasileiros que já tombaram por conta da Covid, uma das coisas, ou uma das cenas daquela coisa locatária do Palácio do Planalto que me vem à mente, é justamente essa a seguir. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil, E daí? o Brasil não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ao trazer para cá essa, dentre tantas outras manifestações do presidente da República sobre as mortes por Covid-19 no Brasil, e trazer no sentido de estabelecer uma régua comparativa a esse primeiro trecho do tal manifesto da seleção brasileira, que não faz sequer uma alusão às mortes por Covid nesse país, seria algo, né, um correspondente semelhante, né, considerando inclusive que entre os atletas da seleção brasileira nós temos aqueles que vão a cassinos achando que estão em restaurantes para jantar, quando os restaurantes inclusive estavam fechados. Seria algo como dizer, aí, eu jogo bola, faço gols, ganho títulos, eu não salvo vidas. Mas tem mais no documento, e a segunda parte, ela é particularmente genial. Abre aspas. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Realmente, o que diria João Saldanha, o João Coragem, que disse em plena época da ditadura, presidente escala o ministério, quem escala a seleção sou eu, ou o doutor Sócrates, que junto com Casagrande ainda hoje vive entre nós,
Birubiru, Zenon, Vladimir, inauguraram a fantástica democracia corintiana nos anos 70, em plena ditadura militar. O que diria rei, Reinaldo é nosso rei, do Atlético Mineiro, que sempre levantava a mão direita a cada gol que fazia? O que diriam esses personagens hoje ao escutar os seus correspondentes atletas da seleção brasileira dizer que não se trata de discussão política? Como uma referência aparentemente interessante, o que essa seleção brasileira diria, se é que disse, durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, com os vários atos expressando fora Temer, e principalmente com a Guarda Nacional e todo o aparato de segurança pública do governo perseguindo terríveis terroristas que gritavam fora Temer dentro dos estádios e das arenas esportivas dos Jogos Olímpicos de 2016. O que será que eles diriam? Maninhos, referências da camisa verde e amarela da seleção brasileira, nossos heróis futebolísticos da nossa gurizada brasileira, não está na decisão de vocês se essa discussão é política ou não, para dizer que vocês não queriam entrar nela. Não tornar essa discussão política é inquestionavelmente uma posição política. Não apenas de neutralidade, porque inclusive neutralidade na política não existe, mas de, pelo contrário, é o compromisso que vocês assumem com aquilo que vocês, em tese, criticam. Não apoiamos, mas vamos lá fazer. É um blá 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 que ganha brilhos e holofotes na letra final tosca da elite do futebol brasileiro, nessa nota que vocês publicaram e com a qual eu reproduzo o último parágrafo. Abre aspas. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela, pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Me ajuda, Chico Buarque, pelo amor de Deus. Nem o Chico ajudou. Senhores, o que vocês ensinam a este país é que o conformismo conforta e que ele é bom. Que vão deixar a crítica de lado e vão mostrar com a bola rolando, entre 90 e 90 minutos de partidas até o final dessa competição, de que a covardia pode ser presenteada com um triunfo final, campeões da América, outra vez. A coragem, a bem da verdade, ficou de lado. Sabe-se lá por quê. É como diria o Eduardo Galeano, nessa maravilhosa pequena obra chamada O Futebol ao Sol e à Sombra, que aliás eu sugiro que vocês leiam, porque ajuda a melhorar os argumentos, em um determinado momento, abre aspas, porque sempre chamamos pão de pão, queijo de queijo, doa a quem doer, caia quem cair e custe o que custar. Atualmente, no Brasil, nós temos vários movimentos que, em síntese, estão levantando a bandeira, não vai ter Copa América. Que a gente sabe, não vai mudar o fato de que a Copa América vai acontecer. Mas diferente de vocês, nessa nota mequetrefe, nós temos pelo menos mais coragem de dizer a verdade. Eu sou Marcelo Russo Ferreira, esse é o Universal Circo Crítico. Não deixem de dar uma curtida aqui na nossa gravação, não deixem de compartilhar, não deixem de, inclusive, de se inscrever no nosso canal. Apertem lá a sinetazinha para poder receber mensagens que nós estamos com novas gravações. E, se possível, comentem, concordando ou não comigo. O importante é que possamos sempre estabelecer um debate franco e fraterno. Venham todos, venham todas, venham todes. Calma.
a boca. Senta. Quieto. Ele vai embora. Ei, senta. Acalma. Tem que ir embora. Acalma. Ei. Quieto. Acalma. Não é pra morder o livro. Vai pra cá. Leão. Senta, moleque. Vem. Não vai sentar. Vai pra mim. Ah, desisto. Não, senta. Calma. Quieto. Já calma. Calma. De novo. O que são 475 mil pessoas? É um Maracanã, mais um Mineirão, um Mané Garrincha e mais 7 estádios cheios de gente. 10 estádios lotados morreram durante a pandemia. E a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Hoje, são estádios cheios de silêncio. Nessa Copa América, lembre-se, Bolsonaro correu para atender a Conmebol, mas demorou 8 meses para negociar as vacinas que poderiam ter salvado muita gente. Lembre-se disso quando a seleção jogar em estádios vazios. Lembre-se que centenas de milhares de brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos, mas morreram por causa do descaso e dos crimes desse governo. Não sou coveiro. Não há o que festejar, mas é hora do país inteiro se unir e gritar em uma só voz. Bolsonaro!